Olá pessoal, mais um conteúdo aqui no nosso canal, nosso Papo de Empreender. Hoje nós vamos falar sobre organograma. Já ouviu falar dessa palavrinha, às vezes até um pouquinho complicada de falar, mas que muitas empresas negligenciam essa ferramenta. E muitas vezes é só um quadrinho bonito, é só um desenho dentro da empresa e que acaba não sendo utilizado da melhor forma. E a sua empresa, sem isso daqui, fica difícil contratar alguém, fica difícil saber para quem delegar, fica difícil saber o que fazer para melhorar dentro da minha estrutura. O organograma é uma ferramenta importantíssima para os donos de negócio, para os empresários, para a melhor tomada de decisão. A gente vai se aprofundar um pouquinho aqui dessa ferramenta para eu poder te ajudar e você ter mais sucesso aí nos seus negócios. O organograma não é só um desenho bonito, ele é uma ferramenta onde você consegue aprofundar determinadas questões, que eu já comentei aqui, vou me aprofundar mais ali, mas é para você não deixar sua empresa confusa, onde tem decisões que são demoradas para serem tomadas, onde ninguém responde para ninguém muitas vezes, ou ao contrário, onde alguém responde para um monte de gente, e isso dificulta muito o trabalho das pessoas. Deixa as pessoas atordoadas, sobrecarregadas, muitas vezes, por essa falta de clareza no organograma. O organograma é uma ferramenta onde eu verifico as questões de correlação entre as áreas, eu verifico quem é que manda, quem é que não manda. Isso é importante a gente ter clareza para que a gente dê os passos cada vez mais acertados. Tá ok? Nós somos uma empresa que ajudamos pequenas e médias empresas a tomarem decisões melhores, a crescerem de forma estruturada e a executar essa estratégia de crescimento dentro dos seus negócios. A gente antecipa resultados para facilitar todo o dia a dia dos seus negócios, para você sair dessa loucura de ficar apagando incêndio. Esse é o nosso papel dentro dos nossos ambientes que a gente ajuda. Então, se você ficar até o final aqui, a gente vai mostrar para você o que você precisa fazer para transformar o seu organograma numa ferramenta estratégica dentro do seu negócio, tá ok? Vamos lá então ao cenário de hoje. Olha só, primeira coisa, né? O que é essa palavra, Marcelo, organograma, e por que ela é tão importante? Eu já dei alguns spoilers aqui, mas vamos lá, alguma clareza. O organograma é uma representação da sua estrutura da empresa, onde você correlaciona o cargo com a função, com quem é o gestor imediato. Então é importante ter isso dentro da empresa desde o início, mesmo que seja somente você. Por isso que a gente coloca aqui que quando a gente começa a empreender, na verdade, a gente trabalha mais. Por que a gente trabalha mais? Porque a gente faz a empresa toda, a gente não faz só um departamento. E aí por isso a importância de você já desenhar o teu organograma ou tua estrutura organizacional desde o começo, para saber aquilo que você tem que fazer. E quando você vai crescendo, você começa a perceber aonde que você tem que contratar. Porque o organograma ele serve para isso, para definir responsabilidades, ele para evitar sobrecargas, para evitar aonde está tendo mais necessidade de contratação. Ele melhora a comunicação interna, porque o responsável comunica os seus subordinados, tá certo? Facilita a tomada de decisões e a delegação de tarefas, porque quando eu vou tomar decisões, eu tomo decisões baseadas nesse organograma, identificando dessa forma possíveis gargalos, e você vai otimizar a gestão dessa situação. Então, se eu perguntar agora aos seus colaboradores quem é que decide dentro da empresa, eles irão saber me dizer quem são? Quem são as pessoas que mandam neles? Eles saberão me dizer quem é que toma decisão acima deles? Ou é uma bagunça, ou todo mundo ali faz um pouquinho de cada coisa e acaba sendo dessa forma. No começo isso até funciona, mas à medida que eu vou crescendo, eu preciso centralizar mais algumas decisões, e para isso a gente define um organograma, tá certo? Existem diversos organogramas e a gente tem que saber qual escolher para o momento certo. O principal é ter uma hierarquia, tá ok? Onde eu preciso saber quem é que manda e quem é que não manda. Tá certo? A gente costuma dizer que essa é uma estrutura tradicional, onde tem uma pirâmide, onde eu tenho um presidente, onde eu tenho lá os diretores, gerentes, tá certo? E aí vou levando isso para a operação. Temos também o organograma matricial, que para as empresas onde os funcionários respondem a mais gestores. Muitas vezes ele responde para um gestor, que é o chefe responsável dele, mas ele acaba respondendo para outros gerentes ou outros gestores que também tem interferência através da área dele. Então a gente chama isso de matricial, onde tem um gerente
né, que seria o meu gestor acima, mas eu também tenho algumas responsabilidades para poder entregar. Por exemplo, eu tenho a produção, mas eu também respondo para um gerente de qualidade, para um gerente de sistema, para um gerente de manutenção, às vezes, tá ok? Então eu vou correlacionando essa forma matricial. E outra coisa é a funcional, que é baseada nos departamentos e nas funções. Eu tenho lá o de marketing, e aí entra também a conjugação, ele é funcional e também é hierárquico, tá ok? E eu tenho setores, eu tenho aí organogramas que são circulares, que se destacam pela interconexão de diversas áreas, né? E é uma forma menos, aí, vamos dizer, hierárquica. Se utiliza muito isso em pequenas empresas, em startups, né, em grupos de melhoria, muitas vezes onde eu junto um conjunto de pessoas multidisciplinares para poder resolver um determinado problema, tem uma liderança ali, e aí depois que resolver esse determinado problema, esse grupo ele é dissolvido. Okay? Então tem diversas formas, o importante é que a gente coloque em operação esse organograma e que ele funcione muito bem. Então, o modelo que mais funcionar é o que vale a pena ser utilizado. E aí vale a pena conhecer todos para poder aplicar, testar e verificar se tem de fato resultados. O que acontece quando eu entro dentro das empresas, é que o organograma às vezes só está no papel. E quando está, né, e muitas vezes está mal desenhado, está com diversos problemas de interferência, a gente não enxerga as lideranças, onde tem um local onde tem 2, 3 donos, mas não tem nada a ver com desenho matricial, tá certo? E acaba prejudicando o quê? A empresa acaba prejudicando as pessoas que estão sendo lideradas, que acabam tendo diversos chefes, um mandando cada hora, um falando cada coisa a cada momento, e isso dificulta muito. Quais são os principais erros e mais comuns dentro dessa criação do organograma? Criar um organograma irreal, onde as pessoas não conseguem entender o motivo daquilo e que de fato não faz o menor sentido. Não atualizar o organograma. Existem mudanças muitas vezes que acontecem e as pessoas não atualizam. Isso mostra uma fraqueza dentro da empresa. Isso mostra que não tem a menor importância o organograma que foi criado, porque está lá no papel, não foi atualizado, já há muito tempo já vem sendo repetidas vezes, as pessoas entram, saem e não se atualiza. A falta de clareza na responsabilidade, esse também é um outro grande erro. Né? Eu tenho áreas que não fazem sentido estar sobre aquela alçada, e aí dificulta a clareza das pessoas. Pensa o seguinte, se eu tenho dificuldade de enxergar em cima, embaixo, né, no organograma hierárquico, as pessoas ficam cada vez mais confusas. Tá certo? Então eu tenho que trazer clareza desde o início dentro do organograma para poder defender isso perante as pessoas e não divulgar para a equipe. Eu tenho às vezes um organograma que está engavetado, ninguém fica sabendo daquilo e gera muitos problemas por isso. Eu não sei a quem que eu respondo, eu não sei com quem que eu falo, eu entro dentro da empresa, eu não sei nem quem é o meu diretor, quem é meu gerente. Isso dificulta muitas vezes a motivação das pessoas, a criação das pessoas, né, e o desempenho das pessoas. Então, reflita sobre isso constantemente. Um exemplo aqui, olha só, uma empresa que a gente atendeu da área de tecnologia, ela não tinha organograma claro, a gente fez essa mudança e eles conseguiram aumentar a produtividade dessa forma em 30%. Foi muito legal, simplesmente dividindo as pessoas e organizando a casa, como eu costumo dizer. Se você tem uma casa, quem cuida da cozinha são as pessoas que estão dentro da cozinha. Quem cuida do quarto são as pessoas que cuida do quarto. Se outro quarto, cuida do quarto. Outra sala, cuida da sala. Organizando simplesmente. Que se é compras, a gente tem que botar a área de compras. Porque não adianta colocar cada um fazer compra, porque daí eu gero um absurdo de compra, muitas vezes. Agora eu centralizo, deixo em cima de uma caixinha, e aí as pessoas vão controlando aquilo, vão entendendo melhor, vão melhorando os seus processos. Isso gera resultado, fazendo simples de forma bem clara e bem objetiva. Bom, com o organograma bem estruturado, melhora a gestão. Você sabe disso? Agora a gente vai passar a entender por que isso é importante. Porque facilita o crescimento estável, sustentável, facilita o crescimento sustentável, porque você começa a perceber aonde é que você tem que colocar gente. Torna mais eficiente a alocação de recursos. Você sabe que ali você tem que colocar um recurso de mão de obra, um recurso de processo, um recurso de equipamento, um recurso de ferramentas, um recurso de treinamento, muitas vezes. Tá certo? Ajuda a enxergar pontos de melhoria. Sempre você vai identificar. O organograma é um mapa para você fazer análise.
para você identificar onde é que tem falhas, onde é que é possível melhorar e evita confusões e conflitos internos. Essa é o grande benefício de se fazer um organograma bem estruturado, tá certo? Então, o seu organograma aí está, de fato, ajudando a sua empresa a crescer ou está criando confusão? Olha para o organograma e veja se isso faz sentido ou não. Olha e vê se as pessoas conseguem tomar decisões. Se alguém for reclamar, para quem é que vai? A pessoa consegue reclamar? Ela consegue fazer lá uma observação. Reclamar, quando eu estou dizendo, é trazer soluções, né? Não é só reclamar. Tá bom? Então, avalie sempre isso. Porque muitas vezes está na sua mão fazer isso e você não faz. Então, o resumo de hoje, o organograma é muito mais do que um desenho. É uma ferramenta estratégica, tá certo? Onde você vai conseguir identificar com o tempo as falhas, os gargalos, as sobrecargas. Você vai conseguir contratar da forma correta. Você tem um mapa ali onde que você tem que contratar, onde é que está vermelho, que área que está vermelho. Vermelho porque está sobrecarregado, tá certo? Então, você consegue sempre deixar, né, olhar para aquilo ali e sempre verificar se de fato está fazendo sentido. Então, será que o teu organograma não está desatualizado, está pouco claro, está com dificuldade de clareza para as pessoas? Agora é a hora de mudar. Tá certo? O seu organograma reflete a realidade da sua empresa. E a minha pergunta, e aí, como é que está o seu organograma? Ele reflete a realidade da sua empresa? Se não, é bom você repensar. Tá bom? Lição de casa é você exatamente fazer essa análise, verificar que ações que é possível serem feitas e aí você vai planejar a data, o prazo para a realização e o responsável por isso. Aí você tem um plano. Lembra que é sempre plano e ação o tempo todo. Se você tem dificuldade, manda uma mensagem para a gente que eu vou te responder com o maior prazer, tá bom? Se você precisar de mais ajuda, a gente tem mentoria para a gente te ajudar. Lembra que a gente ajuda a estruturar toda a empresa de forma estratégica para crescimento, para dobrar, triplicar muitas vezes aí o seu crescimento, ok? A gente tem muito conteúdo aqui no canal, então se você não está inscrito, se inscreve o quanto antes para você ter esses conteúdos cada vez mais próximo de você, tá bom? Gostou desse conteúdo hoje? Curta esse conteúdo, compartilhe esse conteúdo para o maior número de pessoas para você poder também ajudar essas pessoas a crescerem cada vez mais. Tá ok? Eu quero te agradecer mais uma vez, fica com Deus, um grande abraço e até a próxima!